Aleluia. Pode tomar os seus assentos, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu queria que você cumprimentasse o irmão, a irmã mais linda do seu lado. Dá uma paz do Senhor para ele aí, ó. Olha que hoje é dia de cura, de libertação. Olha, o seu Claudinho já deu logo um beijo na esposa. Dá mais um beijinho lá, seu Claudinho. Vai lá, seu Claudinho, dá mais um beijinho, viu, senhor? Eu peguei no fraga. Eita, isso que é amor, coisa linda, coisa maravilhosa. Glória a Deus. Olha, o pastor está de olho, hein? Quem está aqui pela primeira, segunda, até a terceira vez, fica de pé. Tem alguém aqui? Fica de pé, tem alguém? Glória a Deus, estou vendo ali o pai da Simone, quanto tempo, né? Ele estava nos Estados Unidos, ô Simone? Estava, nossa. Fala o nome do senhor para que a igreja conheça. Fala o seu nome para a igreja aí. Valmir, está o seu Valmir e o seu, cara? Wagner, estou vendo ali, como é o seu nome, jovem? Fala aí. Eros. Rapaz, você não é do Brasil não, né? Continua de pé, Eros. Cadê? Do Nelito? É a filha da... Oh, meu Deus do céu. Fica de pé, minha santa. Quanto tempo. Fala o seu nome, querida. Tatiane. Tati. E o seu nome, meu querido? Luiz. Aleluia. E o seu, meu colega? Cláudio. Tem mais alguém? Como que a igreja vai dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Volte sempre. Se gostar, fique com a gente. Amém? Jesus merece mais uma linda salva de palmas. A palavra de Deus diz aplaudir com as mãos. Ô, glória! São todos bem-vindos em nome de Jesus. Francisco, alegria te ver aqui, Francisco. Quanto tempo, Francisco? Cadê a dona Cida? Se estiver me assistindo, cadê? Onde está pegando aí? Dona Cida, um beijo no coração. Beijo no coração em todos vocês aí que estão nos assistindo ao vivo, através do Facebook. Que Deus venha te alcançar aonde você estiver, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. A palavra de Deus é regra de conduta e do quê? De fé. O tema dessa mensagem é o seguinte. Cadê? Colocou o tema aí, Wellington? Colocou o tema? Cadê o tema? O tema é: devemos o quê? Devemos cultuarmos a Deus como os crentes de Bereia, com inteligência, e sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Está vendo aqui, ó? Devemos cultuarmos a Deus como os crentes do quê? De Bereia. Quem nunca ouviu falar em Bereia? Levanta as mãos. Viu como que é bom? Nunca ouviu falar em Bereia? Meu Deus, que é isso aí, pastor? Está falando de alguma comida? Hã? E outro, com inteligência, e sejamos cheios do Espírito Santo. Pastor, por que esse tema? Irmão, nós temos que cultuarmos a Deus com inteligência. O que é com inteligência? É você prestar atenção. Amém? Olha, diz assim na palavra de Deus, em João capítulo 4, versículo 24, diz assim, ó: Deus é Espírito, importa que o adoramos em Espírito e em verdade. Pastor, por que em verdade? Porque você vem com inteligência. Ei, tipo assim, você tem que prestar atenção a cada palavra que sair desse altar, amém? Mas também você tem por obrigação de conferir, seja lá o pastor, bispo, padre, seja lá quem for, você tem por obrigação de conferir na palavra de Deus. E vou falar também a respeito de dons espirituais, porque muitas pessoas têm dúvida. Pastor,
muitas pessoas já saíram da igreja, do Ministério Tabernáculo de Oração, porque falam, eu vou sair dessa igreja, porque eu não vejo ninguém falar línguas estranhas, está faltando fogo. Teve diversas pessoas que saíram, algumas hoje saíram, estão sofrendo, fazer como os nordestinos, tem algumas que saíram que diz que não tinha fogo, hoje estão mancebados. Porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus falou em Mateus, capítulo 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Pastor, não tem pessoas aqui no tabernáculo que são batizadas com o Espírito Santo? Claro que tem. Pastor, os pastores creem no batismo com o Espírito Santo? Claro que eu creio, é bíblico, está na palavra de Deus. Então preste-me bem atenção. 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 32, também diz assim: e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso significa o quê? Que nós devemos, irmãos, usar o nosso dom que Deus nos dá com inteligência. O que está acontecendo, que acontece muito por aí em diversos lugares, diversos locais, é que Deus, Ele dá o dom, é muito importante. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o dom, os melhores dons com inteligência, com zelo. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, mas hoje o culto é de libertação, mas o senhor está pregando, vai pregar sobre a igreja de Bereia. Irmão, por que Bereia? Vocês vão ver, de acordo com a palavra de Deus, que esta igreja, pode-se falar, irmãos, que ela foi o povo de Bereia, os berianos, eles foram um exemplo, pessoas que você, uma igreja que nós possamos se espelhar. Se espelha em pessoa inteligente, se espelha em pessoas que realmente querem vencer, pessoas que realmente têm amor pela obra de Deus, têm amor por justiça. Eu vou falar sobre duas igrejas. Paulo, ele passou primeiro na igreja de Tessalônica, irmãos, mas deu trabalho, ele sofreu. Então nós vamos lá na palavra de Deus, que encontra-se registrado, nós vamos ver a diferença, irmãos, de uma igreja para outra. E hoje representa também, os dias de hoje, tem igrejas que representam a igreja de Bereia e tem igrejas que representam as de Tessalônica. Então diz aqui, nós vamos ver aqui em Atos, no capítulo 17, a partir do primeiro versículo, fala de Paulo quando ele passou primeiro em Tessalônica. O primeiro versículo diz assim: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ou seja, o que é a sinagoga? A igreja, é um local que se reunia. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. E expondo, versículo 3 do capítulo 17 de Atos, e expondo e demonstrando que convia que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia Paulo, dizia ele, é o Cristo. O que significa Cristo? Quem não sabe o que significa Cristo? Quem não sabe, levanta as mãos. Todos sabem. Cristo significa Salvador. Paulo estava se esforçando para dizer que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, que ele era o Cristo, era o Salvador do mundo, era o ungido de Deus. João 3,16, todo mundo conhece, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, continuando, no versículo, e alguns, no versículo 4, e alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas,
e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais, ou seja, mulheres nobres, hein? Ouviram a pregação de Paulo, começou a se juntar. Mas sempre, irmãos, tem aqueles que é contra. Tem os pós e os contras. Continuando aqui na palavra de Deus. Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, crentes, hein? Movidos do quê? Movidos do quê? De inveja. Olha o que eles fizeram. Tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, ou seja, dentre os vagabundos, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson. Esse Jasson foi o homem que cedeu o local para Paulo pregar a palavra de Deus, para Paulo falar sobre Jesus. Aí foram na casa deste homem, procuraram tirá-los para junto do povo, ou seja, procuraram tirar Paulo e Silas. Versículo 6. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, dizendo o seguinte: este é alvoroçado mundo. E chegaram também aqui, ou seja, esses aí, alvoroçaram o mundo. Foi nos magistrados lá e levaram lá as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Obrigado. Então, veja bem aqui. Chegaram também aqui, ou seja, falaram: isso aqui alvoroçaram o mundo todinho, agora está chegando aqui em Tessalônica. Está trazendo, ou seja, uma doutrina que nós não podemos aceitar, falando desse tal de Jesus. Os quais, versículo 7, Jasson recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Versículo 8, e alvoroçaram a multidão, e os principais da cidade que os ouviam estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson, ou seja, os magistrados, eles não viram nenhum defeito, nenhum mal. Falaram assim, e dos demais, o que eles fizeram? Soltaram, levaram até eles, pastor, né? Até os magistrados: isso aqui. Eu imagino ele só olhando. Não vi nada demais, que erro cobrar. Soltou. Olha só o versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas para onde? Para onde, igreja? Quero ver quem está acompanhando. Bereia, está vendo? É bom pregar, irmão, esses assuntos. Então, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam aonde? Em Tessalônica, está vendo? Foram mais nobres. O que eles fizeram? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, olha aqui para mim. Os crentes de Bereia, os berianos, eles receberam com o maior carinho, com o maior amor. Só que tinha uma coisa muito importante dos berianos, crentes de Bereia, que serve para mim e para você. Eles prestavam atenção no que Paulo dizia, e ele também conferia onde? Conferia onde? Na palavra de Deus, nas escrituras. Nós temos por obrigação. Por isso que Paulo fala: ó insensato Gálatas, lá em Gálatas, quem vos fascinou? No capítulo 1, versículo 6, ele fala indignado: maravilha-me que tão depressa passasse aquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí ele fala assim: ainda que nós mesmos, ou que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, outra palavra, além desta, que seja anátema, que seja maldito todo que pregar outro evangelho e todo que receber. Quem está me entendendo, diga amém. É por isso que o tema fala que nós devemos cultuarmos com inteligência, viu? Você tem que ficar ligadinho na palavra de Deus. Nós temos que aprender a palavra de Deus. Amém, gente? Porque a palavra de Deus, ela liberta. E essa mensagem com esse tema, alguém fala: mas o que tem a ver o culto de libertação? Eu quero que vocês entendam que é importante se libertar da dúvida.
acerca deste ministério, porque nós ensinamos, graças a Deus, pastores, obreiros, eles vão de acordo com a palavra de Deus. Então, continuando aqui, qual foi o versículo que eu parei? No versículo 12, diz assim, ó: de sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, as ricas, e não poucos varões. Mas logo que os judeus, olha, saíram de Tessalônica, pastor, por que eles não ficaram lá? Aí de Tessalônica, Paulo foi para Bereia. Aí lá em Tessalônica, os causador de confusão, ficou sabendo que foi em Bereia, olha o que eles fizeram, ó. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia. Foram lá e fizeram o quê? Excitaram o povo e as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar. Mas Silas e Timóteo ficaram ali. Quer dizer, imagina o sofrimento que Silas e Timóteo passou. Paulo, ó, saiu fora, porque a função dele era, Deus mandava ir, ele ia para todo lugar mesmo, pregava a palavra de Deus. Agora, irmãos, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre os dons. Muitos acham, né, que o pastor Daniel não crê no batismo com o Espírito Santo. Claro que eu creio, é bíblico. Então, nós vamos ver aqui acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Presta bem atenção, porque hoje há muita controvérsia, né? Muitos acham que só é batizado com o Espírito Santo quem fala línguas. É um dom. Eu vou mostrar dentro da palavra de Deus que a língua é um dom. Amém, gente? Glória a Deus. Olha só. Olha que coisa linda que aconteceu, pastor, com 12 varões. Isso pode acontecer até com algum de vocês aqui nesta noite. Amém, gente? Diz assim, primeiro versículo do capítulo 19 de Atos. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Só que aqui não fala se era numa sinagoga. Se fosse numa sinagoga, falaria. Se fosse numa igreja, falaria. Achando, não se sabe em que local que ele estava. Era em Éfeso. E achando ali alguns discípulos. Olha que Paulo perguntou, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o quê? Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. Isso me faz lembrar, quando João Batista estava pregando no deserto, ele falava assim: ó, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Só Deus, só Jesus tem o poder de derramar. Quem quer ser derramado pelo Espírito Santo? Eu quero, irmão. É bíblico. Então diz assim, continuando no versículo 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha que coisa linda, Paulo. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o quê? O Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo quantos varões? 12 varões. Paulo perguntou, mas Paulo, quando colocou as mãos, desceu sobre ele o Espírito Santo. E eles começaram a falar noutras línguas. Agora eu vou mostrar alguns versículos na frente que a línguas estranhas, irmãos, é um particular da pessoa para com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então diz aqui, vamos lá então. Nós vamos agora ler
Por isso que Filipenses capítulo 3, versículo 17, Paulo diz que nós temos que ser imitadores deles, né? E muitas vezes há muitas controvérsias sobre este assunto, né? Muitos acham que realmente só tem o Espírito Santo quem fala línguas. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 13. Então hoje é se libertando das dúvidas. Amém, gente? Glória a Deus. Diz aqui, acerca das diversidades de dons espirituais. No capítulo 12, o versículo 4, Paulo diz assim, aos crentes da igreja de Coríntios: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é... Escuta, o Espírito está com letra maiúscula ou letra minúscula? Hã? Que Espírito é esse, Francisco? Hã? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é... Quem está já me entendendo aí? Tirando as nossas dúvidas, que muitas pessoas têm dúvida. Hã? Versículo 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Versículo 7, olha só, isso é uma coisa particular. Mas a manifestação do Espírito, letra maiúscula ou minúscula? Que Espírito é esse? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Isso é uma coisa particular. Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra do quê? Da sabedoria. Por exemplo, quem já viu o pastor Júnior pregar aqui, o pastor André, esses meninos aí? Quem é que está falando através dele? É o Espírito Santo, sim ou não? Glória a Deus. Vocês viram o Vinícius pregar aqui? Fala difícil. Também o camarada está estudando. O que? Está estudando para quê, Thalita? Psicologia. Eu fico assistindo lá de casa, chego tarde. Eu louvo a Deus pelo genro que eu tenho. Irmãos, eu sou um cara muito feliz. Deus me deu, não foi um genro, foi um filho. 2 filhos e tem um Beto. Vejo todos eles adorando ao Senhor. Cadê você? Agora ele... nossa, eu nem sabia que ele estava aí. Aqui, ó. Porque a um Espírito é dada a palavra da sabedoria, é o que eles têm. Eu já não, irmãos, eu já reconheço que eu não tenho essa sabedoria. Vocês podem ver que eu erro demais, eu patino nas palavras, mas graças a Deus vocês conseguem entender. Quem consegue entender as minhas pregações, diga amém. Eu acho legal que até as crianças prestam atenção, e daqui a pouco algum fala alguma coisa. Isso é muito bom, hein? A palavra da ciência, tá vendo? Versículo 9. E a outro pelo mesmo o quê? A fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons do quê? E a outro, operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir o quê? Espíritos. E a outro, variedade do quê? Variedade do quê? Então deixa eu perguntar para você. É um dom ou não é? É ou não é? Não, porque é ensinado diferente nas igrejas, ó. Só aquela pessoa que fala línguas foi batizado com o Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Agora, você vê, irmãos, eu sempre falo com os obreiros aqui. Eu falo com os meus genros. Eu falo com o meu filho, que é o pastor Júnior, eu falo, meu filho, eu sei que vocês gostam bastante de fazer visita por aí. Eu já não tenho pique para isso, irmão. Eu não saio de casa. Eu amo ficar na minha casa, eu não saio nem para comer a pizza como em casa, né, mulher? Né? Mas eu falo para todos eles, falo para cada um de vocês, já falei para os obreiros. Além de um dom que é acima dos dons que eu vou falar aqui, sabe qual é o maior dom que é muito importante você pedir para Deus? Qual que é? O dom do discernimento. Quem está me entendendo? O dom do discernimento, irmãos.
E eu agradeço a Deus que esse dom Ele me deu. Porque são fatos. Eu tenho diversas experiências. Eu tenho experiência de pastor que ligou para mim, pediu para mim fazer oração, e disse que pouco tempo, disse que ele tinha sido, não estou desfazendo, não vou falar o nome da igreja, que ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo, pois eu fui na casa dele, orei na cabeça dele, travou as 4 rodas. E aí? Se realmente você está cheio do Espírito Santo, o diabo não toca. Amém? Missionárias. Teve missionário na casa de missionário, está no culto, está um monte de obreiro meu. Estava o irmão Raimundo, estavam outros obreiros aí, o Eduardo, sim ou não? Diz que era cheio do Espírito Santo, entregando o rolo e fazendo aviãozinho. Começou a entregar. E eu só olhava para o céu. Deus falava, isso aí não é eu não. Eu falava, Senhor, não me deixe sair daqui envergonhado. Não deu outra. A mulher pediu oração. Botei a mão na cabeça, fez o quê? Travou as 4. Desculpa de eu falar dessa maneira, irmão. Travou as 4 rodas. É mentira minha, irmão Raimundo? Outra lá no monte também. Vivia entregando rolo e pai falando língua. Eu só olhava e falava, não tem nada a ver. Ela vai falar, isso aí não é não. Belo dia estava eu e o irmão Severino no arraial. De repente, eu vejo aquela mulher chegar tudo assim. Eu olhei e falei, eu conheço essa mulher. É a profetada. Profetada. Tem profeta. Mas Deus nunca me deixou envergonhado, nem tão pouco confundido. Quem crê que eu sou homem de Deus, diga amém. Foi quando essa mulher, eu quero uma oração, quando botei a mão na cabeça, travou as 4. As 4 o quê, Francisco? As 4 rodas, por quê? As mãos e foi, os pés ficou tudo travado. Travou as 4 rodas. Quem é você que está aí, capeta? Eu sou o Zé Pilintra. É? Qual a idade dessa mulher? Tem 50 anos, tinha 50 anos essa mulher. E quanto tempo tem que você estar nesse corpo? 40 anos. Então quantos anos essa mulher tinha quando o bicho entrou? Quem está me entendendo? Gente, dom do discernimento. Ei, eu já fui pedir a Deus, Senhor, eu quero dom de língua. Eu já pedi muito. Senhor, eu quero, me derrama. É como Deus fala para mim, rapaz. Eu te dei um dom maior do que esse aí, que é o dom do amor, é acima de tudo. Amém, gente? Depois vou mostrar aqui na palavra de Deus. Continuando, versículo 10. Versículo 11 agora. Mas um só é o mesmo o quê? Um só é o mesmo o quê? Espírito. Opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você entendeu, gente? Os dons da ciência, o dom do discernimento. Mas o Espírito é o mesmo. Quer ver que coisa linda? Olha no versículo 13 do capítulo 12. Pois todos nós fomos batizados em um, letra maiúscula ou minúscula? Todos nós. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Olha que coisa linda. Qual que é o dom maior do que esse? Versículo 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Versículo 28 do capítulo 12. A uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todo o dom de curar? Todos têm o dom de curar? Falam todos diversas línguas? E interpretam os dons? Olha o versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons,
e eu vos mostrarei um caminho ainda mais o quê? Excelente. Meu Deus, falamos de diversos dons. Senhor, qual que é uma maior do que esses? Olha aqui, capítulo 13, primeiro versículo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que é o amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Olha aqui, versículo 3, vamos pular. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade, o amor é sofredora, é benigna, o amor não é invejoso, o amor não fala com leviandade, não se ensoberbece. Ó, o versículo 5, não se porta com indecência, mas não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita. Ei, quantas pessoas às vezes diz que é cheio do Espírito Santo e fica se irritando por qualquer coisa? Oh meu Deus, tenha misericórdia. Palavra de Deus. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Versículo 6 do capítulo 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está vendo aqui? Então o amor é acima do quê? De todos os dons. Pode falar a língua dos anjos, pode conhecer os mistérios da ciência, pode distribuir toda a fortuna, pode ter toda a fé, mas se não tiver o amor, ou seja, o amor ágape, não vale nada. É eu que estou falando ou é a palavra de Deus? É eu ou é a palavra de Deus? Ei, procura amar, meu querido. Aquela pessoa que não gosta de você, ora por ela. Amor não é passar a mão na cabeça. Amor não é você ficar paparicando, beijando, não. É você orar, enquanto está te desejando mal, você tem que desejar o quê? O bem. Agora nós vamos continuar. Nós vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo 14. O porquê, pastor, que eu não vejo na igreja alguém falando línguas? Vamos ver como Paulo ensina. Paulo, alguém fala, mas é Paulo que está falando. A palavra de Deus diz que Paulo, ele foi constituído para pregar para os gentios. Quem é gentil aí? Quem pode me dizer que é gentil? Quem é gentil? Nós somos gentil, amém, gente? Nós somos gentil, então vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 14. Primeiro versículo: seguir a caridade, o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O pastor, quando ele está pregando, ele está atuando como profeta. Porque o profeta, ele está direcionando a palavra diretamente à igreja. Quem recebe a palavra de Deus? Nós somos vasos. Quem crê que eu sou um profeta de Deus? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Porque, versículo 2: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão porque ninguém o entende. E em espírito, letra minúscula, em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É o que nós, pastor, o servo, a serva de Deus está tirando aqui. Ele está, a palavra de Deus, ela para 3 coisas. Para quê? Exortação, para consolação e que mais? Que nós acabamos de ler. Aqui, e consolação, edificação, para 3 coisas. Muitas vezes a palavra vem para exortar. Tem gente que quer vir para a igreja, só quer ser massageado. Eu queria ouvir uma palavra, sabe, que encheu o meu ego. Nada disso. Muitas vezes vem exortação e vem palavra para consolação. Então, continuando aqui, versículo 4. Olha aqui, a palavra de Deus que fala. Por isso que eu estou dando uma satisfação. O porquê o tabernáculo de oração é dessa maneira, porque graças a Deus os obreiros, os pastores são todos ensinados de acordo com a palavra de Deus. Aí, alguém fala assim: peraí, pastor, imagina Deus, ninguém pode impedir. Peraí, nós lemos que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu tenho esse dom, então o que eu quero dizer? O que Paulo está querendo dizer? Eu, você, nós temos autodomínio sobre o dom que Deus nos deu. Quem está me entendendo, diga amém. Uma vez, pastor, aconteceu. Estou falando isso pela primeira vez. Fui chamado numa casa lá porque disse que tinha uma pessoa lá que estava endemoniada, né?
Tal, fui lá. O que acontece? Eu fui orar, um monte de gente lá, está aglomerando lá, tal. Não aconteceu nada. Não que ela estava manifestada, mas se fosse fazer da maneira diferente, tinha manifestado, tinha sido expulso aquele demônio. E eu fiquei indagando a Deus. Senhor, o que aconteceu? Aí eu lembrei daquela passagem, lembra? Foi na casa de Jairo, pastor? Hein? Lembra que foi lá orar? Jesus, quando chegou lá, tinha um monte de lágrimas de crocodilo, chorando. O que Jesus fez, você lembra? Mandou todo mundo sair para fora. Ó, por favor, deixe só o pai e a mãe da criança. Quem lembra desse texto aí? Foi? Pastor? Só chamou Pedro, Tiago e João, vamos ali. Foi lá. Menina, te digo, Talita cumi, levanta. A menina já estava morta. Fez sair todo mundo. Porque eu não soube usar o dom que Deus me deu. Porque o dia que eu cheguei na casa, eu poderia ter falado, gente, com todo respeito, tem como vocês sair para me fazer oração só com... Aí ficou a aglomeração daqui a pouco, não tenho nada contra. Aí outro já começou a fazer a reza da Ave Maria, tal. Vixe, eu saí de lá perturbado. Falei, meu Deus, porque eu, pastor Daniel, eu não soube usar o dom que Deus me deu. Quem está me entendendo, diga amém. Eu sou falho. Continuando aqui. Versículo 4, o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Então é o particular ou não é? Mas o que profetiza edifica a... Versículo 5, olha o que Paulo fala. E eu quero que todos vós falei línguas estranhas. Sabe por que eu estou pregando isso hoje? Que já faz tempo que eu venho falando que eu ia pregar sobre os dons espirituais. Então, versículo 5, eu quero que todos vós falei línguas estranhas, mas muito mais que o quê? Profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala. Do que o que fala? Língua. É a palavra de Deus. Pastor, você está querendo ser? Não, nada disso. Entendeu? É maior do que fala língua estranha. A não ser que também interprete. Para que a igreja receba o quê? Edificação. Falou? A língua estranha, usou o dom que Deus deu, mas interpreta. Por quê? Porque o próprio vai ter a resposta aqui, ó. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Paulo está falando. Se eu fosse ter convosco, que vos aproveitaria eu falar línguas estranhas? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, é a palavra de Deus, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Vamos lá agora, versículo 9. Estou pulando. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis. O que é inteligíveis? O que é inteligíveis? Está vendo? Com palavras inteligentes. A palavra de Deus está falando, não é eu, pastor Daniel. Aí alguém fala, pastor Daniel, não sou contra. Eu vou pregar a palavra de Deus, amém? Então fala assim, se não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como falando ao... Olha o que Paulo está falando. O que adianta eu falar? Ninguém vai entender nada. Quem está me entendendo, gente? Quem nunca ouviu essa palavra, levanta as mãos. Quem nunca ouviu essa palavra, levanta as mãos. Eu quero tirar a dúvida de vocês. Porque tem muitas pessoas que falam, não são, mas são. Graças a Deus, tem os ministros que têm um dom de línguas. Pastor André, o pastor Rogério, Vinícius, pastor Júnior. Mas a língua estranha é a pessoa orar com Deus. Agora, continuando aqui, ó. Versículo 13, do capítulo 14. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que possa o quê? Ore para que possa o quê? Interpretar. Continuando. Versículo 14, olha que Paulo diz. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. No momento da oração, quem recebeu esse batismo, quem tem esse dom, pode orar em línguas.
Se pensa que o pastor Daniel vai, de maneira nenhuma. Está falando, o seu espírito ora bem. Irmãos, que gostoso você ter o seu dom, você orar em línguas, você falar com Deus. É um particular seu para com Deus. Versículo 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha o que ele diz aqui. Que farei, pois? Orareis com o espírito, mas também orareis com o quê? Com o quê? Quem está entendendo a palavra de Deus, gente? Orar, mas com entendimento. Eu me lembro que há muitos anos atrás, na igrejinha que estava lá, não tem nada contra, aí veio os pessoal de fazer uma visita, mas ficou, irmãos, faz tanto, sabe que eu fiquei perturbado, vou ser sincero. Ficava novo, teve uma irmã lá, oh, pelo amor de Deus, irmãos, eu vou mostrar que a palavra de Deus diz que é tudo com ordem, irmãos, porque tem todo tipo de pessoas. Eu tenho que respeitar a sua maneira, você tem que respeitar a minha maneira. É por isso que eu falo, tem igrejas para todos os tipos. Tem igreja que fica no silêncio, tem igreja que gosta de corinho, de fogo, tem outros que não gostam, tem outros que só gostam do inário. É assim, porque tem todos os tipos de pessoas. Você não é obrigado a concordar com a pessoa, mas nós temos que aprender o quê? Ter tolerância e respeitar. Quem está me entendendo, diga amém. Qual foi o versículo que eu parei? Então, no 15 diz assim: mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orareis com o espírito, mas também orareis com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Até para cantar, irmãos, tem que prestar atenção. Prestar bastante atenção no ritmo, com cuidado, com jeitinho. Isso aqui é na igreja. De outra maneira, versículo 16. Se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do douto? O amém. Sobre a tua ação de graça. Ou seja, tem alguém do seu lado. Aí ele fica dizendo amém, amém. Visto que não sabe o que dizes? Meu Deus, pesado, hein? Versículo 7. Porque realmente tu dá bens, graças, mas o outro não é? O outro não é? Edificado, muitas vezes você está orando língua, comparação, Francisco está orando em língua, tal. Aí ele fica muito, sem entendimento, muito do jeito muito alto, tal, daqui a pouco, o outro do lado lá, o Robin, estou dizendo que é isso. Não vai edificar ele em nada. É um particular da pessoa para com Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Olha aqui, versículo 18, Paulo diz assim, ainda bem que é 9:5. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós. Paulo era um poliglota. Quem não sabe o que é um poliglota, levanta as mãos. Quem não sabe o que é um poliglota? Tem um camarada aí que vai falar o que é um poliglota. Kaique, o que é um poliglota? Tá vendo? Paulo era um poliglota, uma pessoa que falava diversas línguas. Meu Deus do céu. Mas ele fala assim, Todavia eu antes quero falar na igreja 5, versículo 19. Todavia eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Quem está entendendo a palavra? Está vendo? Ele fala. Ele prefere falar 5 palavras, ou seja, na nossa língua, do que falar 10.000 línguas estranhas, você não vai entender nada. Irmãos, versículo 20. Não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Pastor, agora me explica. Por quê? Porque eu não ouço falar línguas estranhas. Olha o que a palavra diz. Muitos aqui são batizados, mas são instruídos. Versículo 26 do capítulo 14. Você que está em casa, você não é obrigado a concordar.
Mas fala que há necessidade e ordem no culto. Versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Versículo 27. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou por quanto muito 3. E por sua vez haja o quê? Haja o quê? Olha aqui. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado aonde? Esteja calado aonde? É o pastor Daniel que está falando ou é a palavra de Deus? E Daiana, é eu ou é a palavra de Deus? Hã? Irmãos, coisa linda. Depois vocês vê lá o líder da igreja Tabernáculo de Deus, homem de Deus, o apóstolo, esqueci o nome dele. Pode ver, Tabernáculo de Deus. Aquele homem é usado por Deus de uma tal maneira. Ele começa a orar em línguas e ao mesmo tempo, pastor, já começa a traduzir. Ei, esses acontecimentos que aconteceu lá em Minas Gerais, como é o nome do lugar que caiu os negócios ali? Brumadinho. Antes de acontecer, vocês podem colocar Tabernáculo de Deus, profecia do apóstolo. Hã? O que aconteceu com o Datena ali? Deus usou esse homem em línguas, irmãos, olha, e ele na oração falando assim, em língua, ao mesmo tempo já traduzia. É isso que a palavra de Deus está falando. Se não tiver interpretação, esteja o quê? Calado. É eu que estou falando, é a palavra de Deus. É para vocês entenderem porque o tabernáculo de oração é assim. Porque tem muitas pessoas que só acham que tem fogo na igreja quando vê alguém pegar o microfone ou ficar sapateando. Ah, essa igreja tem fogo. Aí vê todo mundo quietinho no caminho e fala, essa igreja é morta. Essa igreja aqui não é morta não. Aqui tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Se não tivesse, irmãos, olha, eu quero dar um exemplo de uma pessoa que vem mais longe. Está aqui, ó. Aquele casal lindo, a Tati, o esposo dela, faz assim, ó. Ali, ó, Jéssica. Vocês se sentem bem aqui? Vocês estão aprendendo através da palavra de Deus? O que eu quero dizer é o seguinte, muitas pessoas desprezam a palavra de Deus, porque só quer ouvir algo de um profeta falar. Claro, tem um dom de revelação, pelo amor de Deus, gente. Eu li para vocês que 12 varões, Paulo colocou as mãos, hein? Falou línguas. Irmãos, aqui continuando aqui, onde eu parei? Versículo 29. Aí alguém pode falar, o pastor Daniel está falando muito. O pastor Daniel está julgando. Eu vou provar aqui nesse versículo que a palavra de Deus me dá o direito para mim e para você julgar a profecia. Amém? Diz aqui no versículo 29 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Falam 2 ou 3 profetas e os outros o quê? E os outros o quê? Julguem. Ei, você não pode julgar o profeta, mas a profecia sim. Quem está me entendendo, diga amém. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e versículo 22 diz assim: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Aí tem a resposta no versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, em soberba falou o tal profeta. Aí fala, não tenhas temor dele, hein? Soberbamente. Então que tem gente aí, vou contar rapidinho o que aconteceu. Eu já contei isso aqui na igreja. Quem contou para mim foi a esposa, a irmã, a pastora. Ela é pastora, Conceição? Ela é pastora? Esposa do pastor Giovanni. Ela contou para nós, é mentira minha, Mar? Que aconteceu, irmãos? Tinha uma senhora, vocês viram? Você se assustou que eu fiquei assustado agora. Essa é forte. Vocês viram que ele se assustou aqui? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Foi meu cachorro que passou por aqui. Quem viu isso aqui? Eu tomei um susto quando ele parou de orar. Me ajuda aqui. Eu falei, meu Deus, pensei que alguém estava...
A esposa do pastor Giovanni da Assembleia de Deus falou para mim que tinha uma mulher que toda vez ia para a igreja e tinha uma cachorra, uma cadelinha que ia com ela. Olha só, isso aí é mentira minha, Marta. Contou para nós. O que acontece? Ela chegava até na porta, só que é educada. Chegava na porta da igreja, a cachorra saía ou ficava lá fora esperando. Pô, tem cachorro que espera o dono na estação. Alguém já ouviu falar disso aí? É, por isso que fala, o amigo do homem é o cachorro mesmo. E qual era o nome da cachorra, da cadelinha, Marta? Michele. Ou se tiver alguma Michele aqui, me perdoe, gente. Era o nome da cadelinha, Michele. Viu, Jéssica? Aí o que acontece? Só que neste dia, tinha uma pessoa diferente que ia pregar na igreja. Tinha uma profetada que ia pregar. Não é profeta, profetiza, profetada. Ia pregar. E essa profeta estava aqui, ó, por exemplo, virado para cá, né? Lá atrás. Aí a irmã chegou, como que era o nome da cachorra? Como era o nome da cachorra? Michele. Aí essa irmã estava de costa, a outra irmã chegou, a dona da cachorra falou para ela, Michele, sai Michele. A profetisa falou, eita, começou. Ai, deixa a Michele hoje aí, que hoje eu quero falar com ela. Quem está me entendendo, gente? É mentira minha? Francisco, você está rindo? É verdade. É verdade, a profetisa. Aí já começou. Ai, hoje eu quero falar com a Michele. Deixa ela aí que hoje eu quero tratar com ela. O cachorrinho olhou, balançou o rabinho. A gente pega um monte na mentira, irmãos. O que tem de tanta profecia, olha. Irmão, vou ser sincero. Quando eu chego no monte lá que eu me separo, não estou desfazendo. Os obreiros sabem que eu não vou nem com eles, não é desfeito. Eu gosto de ir lá para o vale, lá embaixo. Porque a minha intimidade fala, Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre a minha vida, Pai. Que eu quero pregar a tua palavra. Senhor. Aí começa a vir gente querer entregar. Eis que eu vejo você com a caneta de ouro. Eis que vejo... Agora quando vem profecia... Por que eu creio no batismo com o Espírito Santo? Eu creio no dom de línguas. Daqui a pouco nós terminamos. Escuta isso aqui. Porque há muitos anos atrás, logo que nós começamos a obra, 15 anos atrás, eu frequentei a Igreja Universal Sim, fiquei 1 ano lá em Itaquera. E quando eu vi a autoridade daqueles homens, eu falava, Senhor, eu quero essa autoridade. Conclusão, começamos o nosso trabalho na garagem, né, Mário? E eu fui lá para o monte. Irmãos, olha só, eu não esqueço, aquele dia foi derramado o Espírito de Deus na minha vida. Por quê? Eu fui para buscar autoridade. Porque nós íamos alugar, nós íamos alugar ali, para Senhor, eu preciso do derramamento do Espírito Santo. Olha isso aqui, irmãos. Isso foi mais ou menos umas 3 horas da tarde. Aí foi quando eu estava passando um monte, tinha umas irmãs lá do Coquinho. Vou te falar, irmã, as irmãs do Coquinho busca, viu? Wi-Fi é ligar direto com Deus. Passei no meio assim, quando eu passei assim, aí falou, moço. Eu nem achei que era comigo, porque eu com os cabelos brancos, né? Já tinha os cabelos brancos. Moço, quando eu virei, essa mãos, Deus tomou. Aí eu cheguei assim, você não veio buscar? Irmãos, eu não esqueço. Eu falei para o pastor Severino, que ele não era pastor na época, a irmã Marli. Nossa, irmãos, eu não esqueço. Veio assim e falou, você veio buscar, não veio? Aí tinha outras pessoas, já foi fazer, então recebe. Irmão, não foi calafrio, eu senti uma coisa gostosa, meu Deus, assim. Então você veio buscar autoridade? Então receba. Nossa, irmão, eu cheguei contando assim, falei, meu Deus, foi o derramamento do Espírito Santo, eu não conheço aquela mulher. E ao mesmo tempo começou a falar línguas estranhas e traduzir. E também veio chibatada em cima de mim, viu? Veio bastante repreensão, dizendo que eu tinha que se converter. Olha, irmão, essa aí é de Deus. Agora quando vem que você vai receber carro, que você vai essas coisas, eu já não gosto não. Aí veio lenhado em cima de mim, você precisa se converter. Você precisa se dedicar mais à sua casa, à sua família. Eita Deus! Eu cheguei contando. Aí à noite voltei de novo. Cheguei em casa mais ou menos 1h pouca da manhã. Daqui a pouco a Thalita, pai. Falei, que foi? O irmão Raimundo ligou. Oxe, o que foi, garoto? Pai, que parece ter uma mulher. Lembra disso, irmão Raimundo? Ah, não foi? Falei, eita. Eu falei, já o teste, já. Thalita, pai, eu vou. Não, fica aí. Lembra disso, Thalita?
Você não lembra não? Fui uma e pouca lá, chegou uma mulher perturbada. Chegamos lá, oramos, expulsamos o demônio. Lembra, irmão Raimundo? Falei, meu Deus, depois começou a acontecer. Irmãos, eu creio. Só que eu estou pregando sobre os dons, que infelizmente muitos não estão sabendo usar os dons que Deus deu. Então nós temos que usar com inteligência. Já vou terminar já. Oh meu Deus. Qual foi o versículo que eu parei? Por isso que fala aqui o versículo 12 do capítulo 14, 32. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus, versículo 33, Deus não é Deus de confusão. O que ele está querendo dizer? Porque muitas vezes vê confusão. Então Paulo está querendo dizer o seguinte: Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, está incluindo o tabernáculo de oração. Versículo 37, que já vou terminar, e vou mais 3 versículos. Se alguém cuida ser profeta, olha como ele pega pesado, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento de quem? Isso aqui é Paulo que está falando, ou é mandamento do Senhor? Já vi pessoas dizer, mas é Paulo. Ele fala assim, vocês ficam sabendo, o que eu estou ensinando para a igreja, a ordem e a decência, é mandamento de quem? Se é mandamento do Senhor, eu tenho que obedecer, Francisco, ou não? Tem ou não? Tem ou não, Dayana? O que eu estou pregando é mandamento do Senhor. Agora, ele pega pesado aqui, que eu também vou pegar. O versículo 38. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Cara de pau mesmo, eu também vou falar. Se alguém que quiser me ignorar, eu, pastor Daniel, a respeito dessas coisas, que me ignore. Paulo falou. Ele não fala ser de meus imitadores. O pastor está pegando pesado, não, que me ignore. Mas eu tenho por obrigação, eu como pastor presidente desta igreja, eu tenho por obrigação de dar satisfação, ensinar a vocês. Porque quando alguém falar alguma coisa, fala, peraí, nós aprendemos, vocês têm que guardar esses versículos para você poder ensinar para as pessoas. Olha, versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. E diz mais aqui, é o que eu falei. E não proibais de falar línguas. Quem sou eu, irmão, de proibir? Quem sou eu de proibir estes meninos do tabernáculo, estes pastores? Mas tudo com ordem e com decência. Último versículo. Versículo 40. Faça-se tudo decentemente e com quê? Com ordem. É gostoso ter ordem e decência ou não é? Por que é que sempre eu peço, gente, por favor, toda atenção é pouca. Por que eu falo, cadê as criancinhas de colo? Está ali, Eu ensino para as mães aqui, filho estiver chorando, dá uma balinha para ele, tá? Parou de chorar? Dá um chocolate. Não parou de chorar? Leva lá fora ali no canto, dá um pau nele, quero ver se ele não para quieto. Tudo com ordem e com decência. Porque, irmão, a coisa mais gostosa que tem é isso aqui, vocês prestando atenção na palavra de Deus. Jó, ele fala assim no Velho Testamento, hein? Já vou terminar. 33:4 diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Por que é que tem muitas pessoas amargas? Tem muitas pessoas que nunca está legal. Tem muitas pessoas que nada está bem, só anda se maldizendo, murmurando. É porque não tem o Espírito de Deus. Jó, ele fala, o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Glória a Deus. Vou terminar. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É gostoso o derramamento do Espírito Santo, mas o que é mais melhor é andar em como andar em espírito? Jesus falou que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Andar em espírito é você chegar num lugar
é você contagiar aquela pessoa. Irmãos, eu agradeço a Deus, há 12 anos eu vou fazer trabalho no Poupa Tempo, eu chego na administração, olho para o povo, eu percebo um ambiente ruim, eu já chego e falo bem alto lá, os grandão, mano, os grandão lá, eu falo assim, que todo mal agora, que toda opressão em nome de Jesus, sai! Eles olham para mim e falam amém. Quando eu chego lá, fala, chegou a alegria. Eu chego na pessoa, ei, você é mais que vitoriosa, você é mais que vencedora, hein? O cristão, ele tem que ser o sal da terra, a luz do mundo, ele tem que brilhar, porque o sal, uma comida sem sal é boa? Uma salada sem sal é bom? Não, o cristão, ele tem que ser temperado, ele tem que temperar as pessoas, tem que chegar, falar, meu, realmente, olha essa mulher, ela é diferente, olha, por quê? Está andando em espírito. Então, a pessoa que realmente ele tem o Espírito Santo, ele não rouba, ele não passa a perna no irmão, ele faz as coisas tudo de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Ei, mas do fruto, o que é o fruto do Espírito? Gálatas do capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Oh, glória a Deus, temperança. Então este é o fruto do Espírito. Você quer ver se a pessoa tem o Espírito Santo? É você assistir. É o exemplo da pessoa que vai falar. Não é minhas palavras não, é o testemunho da pessoa. Ei, meu irmão, sede cheio do Espírito Santo. Você pode estar orando, e sabe o que pode acontecer? Você recebeu o batismo com o Espírito Santo, e você recebeu o dom de língua. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, olha o que eu quis ensinar para a igreja, quero ensinar para vocês, que tudo o que eu quero nessa igreja é ordem e decência. Pode ser que passou, não sei, pode ser que passou já na cabeça de alguém dizendo, acho que só vai ter fogo aí quando o pastor Daniel morrer, não sei, de repente, mas não tem problema, irmão, mas eu falei o que está aqui na palavra de Deus. Quem entendeu essa palavra, fica de pé e aplauda ao Senhor. Oh, glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Vem cá, obreiros. Aleluias. Glória a Deus. Vem cá. Nossa, não tem tecladista aqui, né? Aleluia. Tem não? Tem, cadê? Alguém está aí. Aleluia. Canta comigo, eu vim buscar a minha libertação. Aleluia. Eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus é quem nos satisfaz. A libertação. Fecha os olhos. Fecha os olhos, obreiros. Pega nessas fotos aqui. Essa carteira profissional. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos aqui na terra é ligado no céu. Olha quantas pessoas que eu não conheço. Se essas que estão aqui presentes trouxeram essas fotos, porque elas acreditam no poder de Deus e também no poder da intercessão. Meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Meu Pai, eu entrego a Ti agora, Pai, a vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui nessas fotos. Eu não conheço, mas Tu conheces, Pai. Liberta, Senhor, cura por misericórdia, por compaixão. Guarda os condutores destes veículos, Senhor. Meu Deus, por misericórdia, livra dos acidentes, Pai. Por compaixão, entrega a Ti, Senhor, quantos nomes que está aqui, Senhor. Oh, meu Deus, Tu sabe qual que é a necessidade, Pai. Se é enfermidade, cura, Senhor. Se é demônio, liberta, meu Deus, por misericórdia. Pai, essa carteira profissional, Senhor, que está na mão do Hélito. Meu Deus, por misericórdia, abra as portas, Senhor. Meu Deus, dá a resposta, Senhor, para cada um, meu Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero entregar a Ti a vida de cada um aqui também, Senhor. Pai, com o Teu Santo Espírito, Senhor, venha derramar, Senhor, sobre a vida de cada um. Igreja, comece a orar agora, vocês. Obreiros, comece a orar, comece a pedir para Deus derramar o Espírito Santo sobre a vida de cada um. Esta pregação é para você buscar com zelo.
Pede para Ele te encher, pede para Ele te derramar. Pede para Ele derramar o Santo Espírito sobre a vida de cada um, oh meu Deus. Pai, eu creio na Tua palavra, Senhor, os dons espirituais. É o Senhor que dá, meu Pai. Meu Deus, derrama o Teu Santo Espírito sobre a vida de cada pessoa, meu Pai. Meu Deus, pessoas que desejam dom. Falar língua, Senhor, que o Senhor venha dar para cada um aqui, meu Deus. Pessoas desejam o dom da cura, do discernimento, meu Deus. Por misericórdia, Senhor. Por compaixão, peço a Ti, meu Deus. Oh, Pai, por misericórdia, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor agora, Pai. Manifesta o Teu poder agora, Senhor. Deus vai repreendendo agora, Senhor, todo mal. Gente, coloca as duas mãos para o céu. Coloca as duas mãos para o céu. Diga assim, meu Deus, derrama unção sobre as minhas mãos. E quando eu colocá-las no alto da minha cabeça, ou no local da enfermidade, que todo mal venha sair do meu corpo, da minha vida, dos meus caminhos. Em nome de Jesus, coloca as mãos no alto da cabeça. Pai, derrama Teu Santo Espírito agora sobre as mãos. A palavra diz que tudo é possível que crer. Meu Deus, penetra com o Teu fogo, com o Teu poder, meu Pai. Começa a queimar agora, Senhor, toda opressão, meu Pai. Pessoas que ouvem vozes, que vê vultos. Meu Deus, por misericórdia, está repreendendo. Pessoas que têm dores no peito, dores de cabeça constante, dor na coluna, dor nas vistas, meu Deus. Vai remover agora. Não fala nada não. Vocês não estão vendo, mas aqui tem um anjo da cura, está aqui. Meu Deus, manifesta o Teu poder agora aqui. Meu Deus, vai desfazendo agora toda a enfermidade agora, meu Pai. Vai arrancando do corpo desse homem, dessa mulher, toda infecção, Senhor. Toda inflamação, meu Deus. A fim que esse homem, essa mulher venha ter paz, Senhor. A todos os espíritos, causadores das enfermidades, das opressões, da depressão, das possessões, vai sair deste corpo agora. Vai sair da vida desse homem, desta mulher, desta criança, deste adolescente, em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Toda dor, joga as mãos e diga, sai. Toda miséria, toda depressão, toda possessão, fale, não volta nunca mais. Fale, não volta nunca mais. Glória a Deus, bem forte para Jesus, acende as luzes. Acende as luzes. Oh, glória a Deus. Ei, respira bem fundo. Diga assim, obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos. Só quem está bem vai levantar as mãos. Quem não tiver com a mão levantada é porque não está bem. Você não está bem não, filhinha? Não está não? Vai lá um obreiro lá, vai lá obreiro, vai lá Marta, vai lá. Levanta as mãos vocês e vai lá obreiro, vai lá irmã Regina, orar lá. Pode orar, se tiver aí uma entidade aí, ó. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a virtude e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, não só hoje, mas para todos sempre. Todo aquele que crê, diga. Tchau, gente. Quinta-feira tem culto, sexta jovem. Amanhã tem culto das mulheres. Quem é a mulher aí? Levanta as mãos. Francisco, que susto, pensei que você ia levantar a mão. Quem é as mulheres? Mulher, levanta as mãos aí. As duas. Amanhã tem culto, quarta-feira, 8 horas da noite. 8 horas da noite, estou convidada. Em nome de Jesus, gente, vão na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.